nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem se sente, chamemos o hino. 433. Vamos louvar ao Senhor com o hino 433. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Nesta mesma comunhão, irmãos, quem se sente, chamemos outro hino. 290, vamos cantar o hino 290. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Quero
Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador, aleluia. Quem se sente, a querida irmandade, chamemos um hino para a oração. 32, alguém chamou ali? Uma irmã chamou? 22, vamos cantar o 32 e depois a oração 22. Hino 32. Glória ao Senhor. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Irmão Samuel, não pode fazer oração por nós nessa manhã? Nessa manhã, queridos irmãos, quem passou pela portaria, pediu por enfermidades, tribulações, por causas, por viagem, acidentados, por famílias, por testemunhados também, pessoas que receberam o testemunho da graça e pedem as nossas orações. Também, irmãos, continuemos em oração pelo Diego, irmão do irmão Rodrigo, também pela Valéria, irmã Valéria, que iniciou recentemente o tratamento para o câncer de mama, pela irmã Juliana, que está concluindo o tratamento pós-cirúrgico, também pela mesma enfermidade, pela irmã Maria do Carmo, que também está sofrendo com a enfermidade do câncer, também pelo senhor Paulo Pim, um senhor aqui do nosso bairro, que está num tratamento terrível de rins, pede e conta com as nossas orações. Também, amados irmãos, nosso coração está muito feliz nessa manhã, porquanto recebemos uma mensagem, compartilhei com o irmão Rodrigo,
na tarde de ontem, se eu não me engano, que a Camilinha, por quem a igreja tanto tem orado, fez os exames e não foi constatado mais nenhuma célula cancerígena no corpinho dela. É a oração de um grande grupo de pessoas, é a fé de muita gente, mas também tem um pedacinho das nossas orações esse milagre. Essa criança continuará no tratamento dela, por certo, fará o transplante de medula, é isso? Não se sabe ainda nem se vai precisar fazer o transplante de medula, mas o Senhor tem operado poderosamente na vida dessa criança. Continuemos, irmãos, orando tanto por essa criança como por tantas outras crianças que estão sofrendo nesse momento por esse tão grande mal. Também outras pessoas que estão sofrendo por enfermidades terríveis, famílias que choram os teus enfermos, que choram o seu luto. Vamos orar para que o Senhor console os corações e que possa entrar com providência e milagre na vida das famílias também. O servo de Deus irá orar pela igreja, apresentar esses pedidos de oração, pedir a palavra e conforme Deus der a guia ao teu servo. Juntos, em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eterno Deus, Criador dos céus, Criador da terra, Criador nosso também. Senhor, estamos aqui, Senhor, na manhã desse domingo, Senhor, na tua casa, Senhor, para te agradecer, Senhor, pela noite que tu tem dado a cada um e tem despertado nós a estarmos aqui na sua casa, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para te pedir, Senhor, encarecidamente, Senhor, pelos esses pedidos de orações, Senhor, porque quem pede, Senhor, aqui tem vários pedidos, Senhor, porque confiam, Senhor. Nós acreditamos que a igreja, Senhor, aqui orando em comunhão, pedindo a ti, Senhor, tu atenderá a cada um, Senhor. Senhor, te pedimos também, Senhor, que abençoa esse culto, Senhor, desde o início tu tem abençoado nos hinos, Senhor, no decorrer até esse presente momento, nessa oração, Senhor. Se tiver testemunhança, dá guia aos teus servos de testemunhar, Senhor. Também te pedimos, Senhor, abençoa, Senhor, e manda do céu a tua palavra, Senhor. Fala com todos nós que precisamos muito da tua palavra. Senhor, todas essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor eterno. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Criador. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Se abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino que a serva de Deus sentiu, o hino 22. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, no culto da manhã, em virtude do maior número de irmandade, nós não temos a liberdade dos testemunhos ainda. Mas como foi apresentado na oração pelo servo de Deus, há entre nós alguma irmã, algum irmão que sente ou precisa agradecer ao Senhor por alguma graça alcançada? Pode vir, irmã. Está aberta a liberdade, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu venho perante toda a Irmandade dar um testemunho do que está, na verdade, uma bênção que eu estou colhendo nesse momento, né, nesses dias. Alguns aqui de vocês sabem que a gente trabalha com obras, com pisos, né, epóxi, e faço bastante isso em garagem de algumas construtoras. E nós fizemos terminamos o ano passado, ficou muito bonito, e vem um orçamento atrás do outro, e eu já tinha feito o orçamento dessa obra que nós estamos fazendo agora, atualmente, e tinha perdido esse orçamento porque o preço que havia sido solicitado não pagava nenhum material, né? Falei, não é possível. Então, fecharam com outro, glória a Deus por isso, e estávamos fazendo uma outra obra da mesma construtora, que ficou muito bonita. E o gerente geral desta obra que nós terminamos o ano passado assumiu a gerência dessa, tá, que nós tínhamos perdido. Quando nós tínhamos feito, antes de fazer qualquer obra, nós precisamos fazer amostras. E não só nós, vários concorrentes nossos também fazem. E eles vão, então, aprovar essas amostras. Quando nós fizemos a amostra, eu, conversando com o mestre de obras, eu disse para ele, eu vou fazer essa obra aqui em nome do Senhor Jesus. Essa obra é minha. Perdemos, por causa do preço, tudo bem. Terminamos a outra, que ficou muito bonita. O gerente ficou o mesmo. Ele fez, tá, romper o contrato com quem tinha já fechado, da obra perdida, e fechou conosco. Ele confiou tanto que ele abriu o preço. Ele falou, olha, eu preciso que você me faça um pouquinho menor do que esse preço. Nós fizemos e fechamos a obra. Então, quando a gente fala, tá, que a gente, né, usa o nome do Senhor Jesus, e eu falei com muita fé, eu vou fazer essa obra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele fez romper o contrato, gente, isso não existe dentro de uma construtora, para poder fechar conosco. Glória a Deus. Tem sido difícil, o inimigo tem se levantado, né? No epóxi a gente não pode de poeira, água e óleo, porque não adere. É um aguaceiro sem fim. É um aguaceiro sem fim ali. A gente acaba de fazer uma parte, enche de água, vem um caminhão-pipa, derrama, mas a gente não murmura, nós damos glória ao nome do Senhor, e tem ficado um trecho mais bonito do que o outro, para a honra e glória do nome do Senhor. E o inimigo não vai nos vencer, ele está nervoso, tá? Mas a gente não vai desistir, nós vamos terminar essa e o Senhor vai abrir outras. Então, eu precisava dizer do poder do nome do Senhor Jesus. Quando a gente diz, né, isso aqui eu vou fazer em nome do Senhor Jesus e honrar, né, ele não vai nos abandonar, ele sempre vai. Então, assim, foi para nós realmente, eu precisava vir contar, porque isso não existe. Né? Assim, aos olhos humanos, né? Pô, fechou com uma outra empresa, não consegui fazer o valor, ele rompe o contrato para fazer com a gente, né? Então o Senhor falou, você falou que você ia fazer essa obra, você vai fazer essa obra porque eu honro o meu nome, tá? Então Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, hoje eu quero agradecer a Deus a uma obra que Deus fez na minha vida muito grande. Que assim, eu tenho um terreno e era eu e a outra parte tinha que regularizar uma situação na justiça. Aí saiu o documento do fórum, tudo. Aí a outra parte olhou para mim e falou assim, eu não te dou R$1 para fazer nada, você vai, se quiser resolver, você resolve sozinha.
E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, Senhor, eu sozinha. Aí eu clamei a Deus, falei, Senhor, isso não é justo perante o Senhor sabe. Mas o pastor Rodrigo sempre fala para a gente clamar o Senhor dos Exércitos. E eu clamei o Senhor dos Exércitos. E Deus veio grandemente na minha vida. Aí eu peguei todas as documentações no fórum, levei no cartório aqui de Alphaville. Chegou lá, o rapaz falou, vai ficar X. E aí eu quase caí para trás do valor. Eu falei, mas moço, tudo isso? Ele falou, tudo isso. Aí ele até olhou para mim e falou, moça, aqui a gente não faz nada de graça. Aí eu falei, tudo bem, eu vou correr atrás do dinheiro e aí eu volto para resolver. Aí eu corri atrás, prega daqui e dali, me virei nos 30 e clamando a Deus, e sempre clamando a Deus que o anjo Miguel, o anjo Gabriel passasse na frente, que o Senhor dos Exércitos não me desamparasse naquele momento. Aí consegui o dinheiro, fui no cartório de Alphaville com todas as documentações, chegou lá, eu sentei, chamou minha senha, eu sentei. A moça me pediu toda a documentação e falou, deu 3 minutos e falou, toma esse protocolo, você volta para pegar o documento daqui 15 dias. Eu falei, moça, mas aonde eu pago? Ela falou assim, pagar o quê, moça? Você não precisa pagar nada. Eu falei, mas moça, eu vim aqui e o rapaz me falou, eu primeiro liguei, o rapaz falou, você tem que vir aqui trazer todos os documentos para a gente te falar o valor que vai ficar para você fazer o documento. Aí eu falei assim para ela, moça, você não está entendendo. Aí ela falou, moça, quem não está entendendo é você. Você deu entrada pela Defensoria Pública, você não precisa pagar nenhum real. Aí eu olhei para ela com as pernas tremendo na cadeira e falei assim, moça, glória a Deus, Deus me honrou. Aí a moça mesmo olhou assim, estacalou o olho e olhou para mim e falou assim, glória a Deus também, moça, você não precisa pagar nenhum real. Gente, eu fiquei numa alegria tão grande, porque assim, eu sozinha não tinha de onde conseguir aquele dinheiro. E Deus, ele fez o seguinte na minha vida, às vezes a gente acha que Deus vai chegar de um jeito na vida da gente. E Deus chegou de outra forma, a qual eu nem esperava. Então, assim, eu quero agradecer a Deus por isso. E Deus tocava grandemente no meu coração desde ontem, que eu tinha que vir na igreja, que eu precisava contar esse testemunho. Porque se tiver alguém passando qualquer prova, para acreditar que no último instante, Deus chega na nossa vida. Tanto é que eu saí daquela cadeira, da onde eu estava sentada com a moça, fui para a cadeira de trás, minha mãe estava comigo, a minha mãe até falou assim, Josi, mas será que a moça entendeu o que é para fazer o documento? Aí eu voltei lá e falei assim, moça, mas espera aí, você entendeu certinho? É isso que precisa fazer? Ela falou, isso, moça, precisa fazer. Vai embora que Deus é com você na sua vida. Então, assim, gente, eu só tenho que agradecer a Deus, que foi assim, a mão de Deus. E hoje, com esse dinheiro, eu estou terminando a construção da minha casa. Tenho que agradecer a Deus, Deus seja louvado. Amém. Glória. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Eu tenho uma obra para contar que aconteceu na minha vida em maio. Eu ajuizei uma ação representando a minha cunhada. Minha cunhada, durante a pandemia, ficou desempregada. Ela trabalhava numa lanchonete e, infelizmente, né, por conta de toda essa situação difícil que a sociedade enfrenta, essa lanchonete terminou fechando. E ela tinha, acho que 4 anos lá, de 4 para 5 anos já. E o empregador dela não tinha dinheiro para pagá-la. E quis oferecer, meio tentar ludibriar ela, né? Oferecer um valor bem irrisório, que não era nem 1/3 do que ela deveria receber. E aí ela não aceitou. E com isso ele se enfureceu e falou que se ela quisesse receber alguma coisa, teria que ir para a justiça para receber, que ele não tinha dinheiro para pagá-la mesmo, então ia ficar daquele jeito. Aí ela se entristeceu, chegou na minha casa, me contou a situação, e aí eu fiquei comigo, né? Eu falei, meu Deus, se o senhor, né, tocar no meu coração, eu entro. E ela falou assim, meu apelido é Titi. Titi, me ajuda, eu não tenho o que fazer, eu não tenho para quem recorrer, e você é advogada. Eu falei, tá bom, eu pego sua causa. Peguei, ajuizei a ação, demorei um pouco, mas eu acredito que também era o tempo de Deus, não ficou nada atrasado, e hoje eu entendo por quê. E quando foi no dia 9 de maio, eu ajuizei essa ação. E aí, como ela não recebeu o valor das verbas trabalhistas, não conseguiu sacar o FGTS dela, aí eu entrei com um pedido de tutela antecipada. Vou tentar explicar de uma forma mais simples para a Irmandade, né?
como se fosse para o juiz liberar antes, pelo menos o montante do FGTS dela, que já estava disponível lá na Caixa, e para que ela pudesse dar entrada no seguro-desemprego dela, né? Porque ela com 3 crianças, só meu irmão trabalhando. Aí eu fiz, e aí no prazo de, acho que de 5 dias, no meio da semana, acho que foi numa quarta-feira, eu recebi a decisão do juiz, consultei, e ele tinha negado o meu pedido. E eu fiquei na hora inconformada, né? Inconformada, não aceitei aquilo. Eu falei, meu Deus, não, eu não aceito isso, Senhor, porque esse valor é dela, é direito dela, e isso iria ajudar tanto ela como meu irmão, a família, né? E eu fiquei com aquilo, eu falei, não, eu vou recorrer. E aí eu comecei a procurar. Só que de tutela antecipada é como se fosse, é uma decisão interlocutória, então é uma decisão antes da data de audiência. E para esse tipo de situação não existe um recurso cabível. Só como se fosse um mandado de segurança, como se a gente tivesse que caçar a decisão do juiz, digamos assim. E eu falei, então eu vou impetrar. Se tiver que fazer, eu vou fazer. Mas eu fiquei extremamente inconformada, porque eu redigi a petição inicial muito bem, apresentei dentro das documentações que a gente tinha, que não eram muitas, até porque o empregador se negou a entregar o termo de rescisão, se negou a entregar tudo, ele não, né, para dificultar mesmo. Eu falei, meu Deus, mas estava tão bem redigido, eu acredito que esse juiz nem chegou a ler a minha inicial, porque, infelizmente, a gente sabe, quem é advogado, a gente sabe que às vezes acontece isso, né? Senhor, ele não prestou atenção, ele não leu, ele não viu os documentos, porque não é possível ele negar isso para uma pessoa que está desempregada, tipo, já praticamente 5 meses, não recebeu nem o valor das verbas rescisórias. A Caixa Econômica já demonstra nos documentos que está disponível lá o saque do FGTS para ela fazer, ela só precisaria do termo de rescisão, e já que não tem, com o alvará judicial já ajudaria. E aí eu fiz o pedido de reconsideração para o juiz, apresentei tudo novamente, mostrei a minha indignação, e a audiência dela está marcada para abril do ano que vem. E eu lembro que no pedido de reconsideração eu coloquei que não seria penalizar ela 2 vezes, porque primeiro o empregador não pagou, a gente até entende, mas assim, a justiça também negar um pedido que já era fato, né? Então, demonstrei minha indignação e coloquei nas mãos de Deus. Mas eu lembrei, naquela semana eu fiquei muito chateada, assim, sabe? Porque eu falei, não é possível, porque eu comecei até a questionar a minha vida na advocacia, porque eu falei, meu Deus, a gente que é advogado sofre tanto, porque a gente sofre no tribunal, sofre com o juiz, sofre com o cliente, sofre em escritório. A gente se empenha tanto para fazer algo, e aí chega na mão do juiz, eu acho que o cara nem lê direito, eu já comecei a ficar inconformada. Eu falei, meu Deus, será que sempre vai ser assim a justiça no Brasil? Mas aí eu lembrava de uma palavra que o irmão Rodrigo uma vez pregou aqui, que tem uma irmã que ela lembra desta igreja, dessa congregação, que ela entrou com uma ação, perdeu, já tinha dado trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso, mas que Deus deu uma orientação para ela, e ela fez aquilo, foi contando, acho que um texto de uma passagem bíblica, e através daquilo que ela fez, ela conseguiu reconsiderar, né, que o juiz reconsiderasse. Então, de uma causa perdida, que já estava transitada em julgado, ela conseguiu e foi abençoada naquilo. Eu sempre me lembrava daquela palavra, porque eu sou muito, como eu posso dizer, eu tenho que sempre ouvir a palavra, sempre buscar, sempre vir para a igreja, para que Deus venha trabalhar no meu coração, porque eu sou uma pessoa de personalidade difícil, né? Eu sou muito inconformada com as coisas, não aceito. Eu falei, não, eu vou fazer o que for, mas essa situação não vai ficar assim. E eu fiquei nervosa na época, eu lembro. Mas eu lembrava dessa palavra e me acalmava. Aí eu orei para Deus, falei, Senhor, seja feita a tua vontade, mas sim, não é para mim. Mas é pela minha cunhada e pelo meu irmão, e porque a vitória dela também é a minha vitória. Afinal, eu sou advogada dela e fiquei inconformada com aquela situação, que para mim foi, assim, não aceitei. Para mim eu acho que foi uma investida do inimigo para entristecer tanto ela como eu. E aí, com esse pedido de reconsideração que eu fiz, foi uma outra juíza, também da mesma vara, que analisou o processo e me concedeu a tutela deferida, deferiu a tutela, né, a tutela antecipada,
No dia seguinte, irmãos, na hora que eu recebi aquele aviso no meu e-mail, eu já parei o que eu estava fazendo, já fui olhar. E aí, na sentença, a juíza colocou que na primeira inicial que eu tinha feito, já constava todas as informações necessárias, os documentos afirmando que ela era dona daquele direito, né? Que ela tinha aquele direito e que, por isso, estava concedendo. E, para a glória de Deus, a minha cunhada conseguiu receber o montante do FGTS dela e dar entrada no seguro-desemprego dela. Então, de uma ação que, para mim, não cabia recurso, Deus trabalhou e reverteu a situação. E eu acredito que esse percurso, esse embaraço que teve no meio do caminho foi só para Deus, um trabalhar de Deus para mostrar para mim que não, que eu estou no caminho certo e que Deus é comigo e que tudo que eu fizer e apresentar nas mãos dele vai dar certo. Então, eu fiquei muito alegre pela minha cunhada e por mim. E eu não podia deixar, eu até, na época, eu falei, eu tenho que contar isso na igreja, eu tenho que, né, quando tiver uma oportunidade, eu vou levantar e vou contar. Porque eu sei que, para mim isso foi um milagre. Porque eu teria que, teoricamente, a gente teria que esperar até a data da audiência, que seria em abril do ano que vem, ainda tem quase um ano para frente, uma pessoa que precisava naquele momento. Então, eu me alegro muito e eu estou contando isso hoje para a edificação da fé dos irmãos e para a minha também. E como a irmã aqui, que testemunhou antes de mim falou, para Deus nada é impossível, né? Às vezes a gente acha que vai acontecer de uma forma, aí vai lá e não acontece, a gente fica chateado, fica inconformado, não aceita. Mas é tudo para a glória de Deus, para que a vitória, a bênção seja maior. E foi isso que aconteceu na minha vida. Então, é isso que eu tenho para contar para a igreja. Muito obrigada, Deus seja louvado. Paz de Deus, igreja. Eu ando de moto já faz um ano, contra a vontade do meu ancião, Rodrigo. Mas Deus sabe a necessidade. Eu estava vindo de moto há um mês atrás, no corredor oeste entre Osasco e Itapevi. E estava meio garoando, não estava garoando, estava frio, e aí começou a embaçar a viseira por conta do bafo, né, da respiração, e eu levantei a viseira. E aí, quando eu estava chegando em Itapevi, eu senti uma coceira no meu pescoço. Aí eu peguei, achei que fosse um bicho, fiz assim. Quando eu fiz assim, eu senti fazer assim no capacete, reco, e uma linha de pipa enroscou aqui na viseira do meu capacete, que cortou o meu óculos em 2 milímetros aqui, a lente do meu óculos e aqui. E eu puxei a linha e cortei, dei seta, entrei e eu estava a 60, não era muito para aquela via. E aí eu encostei, tirei assim, foi rápido e cortou também o capacete 2 milímetros. E aí, na hora que eu parei, um outro motoqueiro parou do lado, porque Deus ele tinha que dizer para mim. E o motoqueiro falou assim: moça, a linha do pipa enroscou no seu pescoço. E por uma linha de pipa cortar um óculos e um vidro, eu sou míope 4 graus, o meu óculos ele é grosso. O meu óculos ele é de plástico rígido. E o capacete, como os irmãos sabem, a parte é bem grossa. Com certeza ia danificar bem. Talvez se eu não tivesse levantado a viseira do capacete e eu tivesse tirado a linha do pescoço, eu não teria imaginado que era uma linha, porque eu não reparei que era linha, eu achei que fosse um bicho, eu fiz só assim. E eu não ia ter visto a grandeza do que Deus fez na minha vida. E Deus ele me ensinou 2 coisas muito grandes. Deus ele me ensinou que Ele me ama e Ele cuida de mim até a 60 por hora, 120 por hora. E também que mesmo que esteja embaçado, não levanta a viseira do capacete. E eu disse que eu só ia trocar o óculos quando eu testemunhasse. Glória a Deus. E eu preciso trocar porque esse risco está horrível. Deus seja louvado. Amém.
Deus seja louvado. Amém. Eu vim aqui testemunhar, irmãos, porque eu fiquei desempregada e eu estava com uma ferramenta de trabalho, mas eu não sabia usar. E ouvindo e assistindo as pregações dos irmãos, irmão Rodrigo, irmão Enio e os demais, Deus insistia para mim: você está com a ferramenta na mão, irmão, vai trabalhar. E eu me inscrevi no Uber, fiz o cadastro no Uber, mas não me encorajava, porque eu tinha medo. E eu sempre vinha de manhã e buscava a palavra. E um dia Deus falou na boca do irmão Rodrigo: irmã, se encoraje. E não tenha medo, porque eu não vou tirar seu medo, mas eu vou te encorajar. E aí eu fui. E não satisfeita, assim, sabe? Com aquele receio, porque eu sou mulher e dirigi Uber, a gente fica com certo receio. Deus falou na boca do irmão também, né? Eu fui, na verdade, eu fui na agência para devolver o carro. E Deus usou o irmão lá da agência e falou assim: mas você está com a ferramenta na mão, irmã. Vá trabalhar. E para a glória de Deus eu fui. E aos poucos Deus foi tirando o meu medo. E eu só fazia a área de Osasco, só trabalho de dia. Só ficava na área de Osasco com medo de ir para São Paulo e me perder. Aí em outra ocasião, Deus usou o irmão Rodrigo, o irmão Enio: irmãs, amplie o seu horizonte, vá além, não tenha medo. E eu fui, irmãos, para a glória e honra do nosso Deus. Agora eu estou fazendo São Paulo também. E Deus mais uma vez usou o irmão Rodrigo e falou sobre a Arca de Noé. E eu considerei o meu carro como a Arca de Noé, que só permitia entrar quem Deus quisesse, quem o anjo quisesse. Só entra quem Deus permite, irmão. E eu estou aqui para agradecer a Deus, pagar todos os meus votos e agradecer também por todos os livramentos que Deus tem, com certeza, livrado de mim. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar, amados irmãos, aguardando a palavra, o hino 92. Hino 92. Glória ao Senhor.
Glória a Deus. Aleluia. Bem, queridos irmãos, temos alguns rápidos anúncios para fazer à igreja. A respeito do comparecimento aos cultos, gostaríamos de reforçar o convite à querida Irmandade para que compareçam aos cultos do meio de semana, não é isso, irmão Rodrigo? Cultos de terça-feira às 14 horas, a quem for possível. Também culto de quarta-feira às 20 horas. Em que pese, nesse momento que estamos vivendo, não é recomendado que a igreja se encha, não podemos permitir que isso aconteça, mas estamos sentindo falta da querida Irmandade nos cultos de meio de semana. Sendo possível, são todos muito bem-vindos para podermos louvar ao Senhor também e adorá-lo em espírito e em verdade. Também no próximo domingo, queridos irmãos, haverá ensaio de orquestra às 16 horas na congregação aqui de Alphaville. Depois procederá ao santo serviço de culto e todos são convidados a estar presente nesse serviço de ensaio. Não nos esqueçamos, irmãos, de doar alimentos não perecíveis. Conforme foi testificado através dos testemunhos, os dias que estamos vivendo são dias difíceis e há muitos dos nossos irmãos que estão sofrendo grande dano por essa crise que estamos atravessando. Então vamos fazer a nossa parte, doar alimentos, roupas, cobertores, aquilo que você puder compartilhar da bênção que Deus deu na tua vida, boa coisa é e será de bom uso também na obra de Deus. Mais algum anúncio, irmão Rodrigo? Se não há mais anúncios, vamos aguardar que do alto do céu o Senhor nos mande a sua palavra. Por essa parte, Deus seja louvado. Amém. Eu e o irmão Rodrigo estamos um pouco tristes, irmãos. Porque eu atendo pouco culto, mas o irmão Rodrigo atende mais. E ontem uns irmãos da Bahia ficaram ligando para a gente pedindo o nome da irmã que pregou a palavra do culto das irmãs. Então a irmã Mônica está fazendo muito mais sucesso do que o irmão Rodrigo e o irmão Wayne. A gente está um pouco enciumado, mas a Irmandade ora por nós. Deus abençoe, viu, irmã Mônica? Vamos ler, amados irmãos, onde o Senhor tem nos instruído, no Evangelho segundo relata Mateus. Evangelho segundo Mateus, iremos ler o último parágrafo, capítulo 28, verso 16 em diante. Mateus 28, verso 16. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Amém. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, irmãs, Irmandade que nos acompanha pela internet, está entre nós mais uma vez a palavra do Senhor, a qual, irmãos, o Senhor a cada dia escolhe uma maneira de falar conosco, escolhe uma maneira de alcançar a nossa necessidade. Estamos aqui, irmãos, hoje testemunhas de que o Senhor faz conforme Ele quer nas nossas vidas. Aos domingos, por um acordo que temos tido em virtude do grande número de irmãos, de irmãs, para a segurança de todos, não temos tido a liberdade dos testemunhos.
e pela oração que o Senhor deu ao servo de Deus, olha quanta obra nós temos ouvido confirmando o poder de Deus nas nossas vidas. O Senhor é Deus que faz aquele que tem um orçamento perdido, ganha, faz a obra e o nome de Deus é glorificado. O Senhor é Deus para favorecer a serva de Deus na documentação. Aqui no nosso município é muito caro fazer documento, é caríssimo. Às vezes nós quitamos o imóvel e não temos dinheiro para complementar a documentação, porque é caro. Mas o Senhor deu na mão dela. A outra serva de Deus, um pedido feito de maneira correta, uma interpretação errada de um magistrado, estava segurando o que era por direito da cliente, da família dela, e o Senhor deu na mão o que era necessário. A serva de Deus que o Senhor a livrou da morte. Glória ao nome santo do Senhor. Para nós, irmãos, a serva de Deus que com o desemprego, o Senhor a instruiu a usar a bênção que Ele já tinha colocado na mão dela. Que te falta, irmã? Que te falta, irmão? Olha o que o Senhor já falou conosco por esse culto, porque a comunhão do culto, o Senhor vai desprendendo como Ele quer na nossa vida. E pelos testemunhos, já vemos que o Senhor está no meio de nós. E o Senhor Jesus, irmãos, nas últimas instruções aos discípulos, deixou registrado através do relato de Mateus, deixou esse registro de que toda autoridade no céu e na terra foi concedida ao Senhor. Então Ele não fazia nada por Ele mesmo, mas Ele fazia por quem o havia autorizado. Ele tem uma instrução maior, que liberou, que deu autoridade para que Ele fizesse as obras. E Ele deu instrução e deu autoridade para nós, irmãos, para que por onde entrarmos, o que fizermos em nome de Jesus, haverá a guarda, o cuidado e a autorização do Senhor na nossa vida. E a palavra do Senhor, irmãos, nos ensinou que o Senhor, aquele que cumprir o ID, que você estiver sempre buscando comunhão com o Senhor, buscando sempre dar testemunho da obra de Deus, não da tua igreja, mas testemunho do Cristo que opera na tua vida, do Espírito Santo que governa as tuas decisões, das tuas aflições, que o Senhor vem e acolhe as tuas aflições, faz obra na tua vida e que você não se envergonhe de testificar que é Deus na tua vida, que não é a tua condição. Para nós que temos agido dessa maneira, para você que tem agido dessa maneira, o Senhor fez uma promessa, que Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Então, irmão, irmã, a palavra do Senhor nessa manhã é essa: esteja buscando estar com Cristo, que o Senhor se fará conhecido na tua vida. O Senhor não, irmãos, o Senhor não brinca. O Senhor não dorme, o Senhor faz milagre. Irmãos, cortar o óculos, cortar o capacete, era para estarmos chorando a partida da irmã Júlia, mas hoje nós estamos testificando o milagre na vida dela, mais um milagre na vida dela, porque o Senhor é bom e a misericórdia de Deus dura para sempre, irmãos. As servas de Deus que testificaram obras de poder, porque quando passa, irmãos, quando passa, você até esquece que o Senhor operou. Mas o Senhor está trabalhando na tua vida. O Senhor está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não, irmãos, pode dormir em paz. Não vai perecer, não haverá desgraça, haverá vida e vida com abundância no meio da igreja. O Senhor pega aquele que está fraco e faz forte. O Senhor pega o que está por baixo e coloca por cima, porque é a promessa da palavra no meio de nós. Se, irmãos, se fôssemos pedir para que os testemunhos acontecessem depois da palavra, serviria de afirmação, não é verdade? Mas o Senhor desperta a palavra, traz o testemunho para confirmar.
creia. Assim como o Senhor foi com essas irmãs, o Senhor é contigo e é com a tua família também. A palavra do Senhor hoje não precisa se estender, porque é palavra de confirmação, é palavra de livramento, é palavra de restituição. O Senhor está nas nossas vidas, irmãos. E onde o Senhor entra, a morte tem que sair. Aonde o Senhor entra, os maus espíritos, os trabalhos do maligno, eles têm que correr. Onde o Senhor entra, irmãos, há providência. Então, se regozije no Senhor, porque o Senhor mais uma vez se faz presente na tua vida, te anunciando que Ele está contigo. E se o Senhor está com a gente, conosco, com a tua família, creia, o Senhor fará as obras, trará nas tuas mãos aquilo que você acha que é impossível. Irmãos, por esses dias conversando com a serva de Deus, com a minha esposa, ela relatando alguns exemplos a respeito do Evangelho, e ela deu um exemplo. Imagine você, meu irmão, minha irmã, se a autoridade maior do nosso país, hoje o nosso presidente, te avisasse: vou passar na tua casa, eu vou dormir na tua casa. O que você faria? Você faria de qualquer maneira? Se o prefeito, se o presidente, se o governador, se o juiz fosse na tua casa jantar, almoçar, dormir na tua casa, será que você atenderia essa autoridade de qualquer maneira? Cristo está falando que estará contigo todos os dias. Falta alguma coisa? Será que você está fraco ou fraca? Será que você está se sentindo desamparado? Então volta para tua casa com a certeza que o mestre dos mestres, o sumo sacerdote, ele habita dentro do teu coração. E o que falta, o Senhor trará na tua mão. Porque o Senhor é Deus que de obras, de milagres, de prodígios e maravilhas. Saia, irmão, da congregação, os nossos irmãos que estão nos assistindo, que você, hora que terminar o santo culto, você desliga o aparelho, nós iremos sair dessa congregação hoje com o peito estufado, porque nós estamos levando junto de nós o Rei da Glória. E onde nós entrarmos, haverá prodígios e maravilhas, porque alcançaremos as mãos do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda de Deus, e que por tudo nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmão Rodrigo, não pode agradecer o culto? O servo de Deus virá à frente, agradecer o santo culto, apresentará os pedidos da nossa irmandade na internet também, em conforme Deus der a guia ao teu servo. Juntos em comunhão, busquemos a face de Deus em agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Já recebeu, irmão? Já recebeu Cristo aí no teu coração? Ele já está aí dentro do teu coração. Dá glória a Deus. Dá glória ao Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Amado Deus, nosso Pai Celeste, Criador nosso, estamos ajoelhados aos teus pés, agora para agradecer ao Senhor por essa boa oportunidade de poder estar na tua casa, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Te damos graças porque amanheceu esse dia e junto do sol que nasceu, nasceram também as nossas esperanças renovadas diante de ti, pois o Senhor é aquele que renova as nossas forças, Senhor é aquele que nos dá o pão cotidiano, Senhor é aquele que nos dá a água que bebemos, o ar que respiramos, como tu deste ao teu servo, nada nos falta, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Somos acompanhados, Senhor, pelo teu favor, pela tua graça e pela tua misericórdia, 24 horas do nosso dia. É tanto amor que Deus, para não deixar faltar nada, nem dormir não dorme. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Ó Senhor eterno, nós te damos graça, porque esses testemunhos e esta tua santa palavra
formaram, Senhor, a chave da nossa vitória. E nós sairemos daqui cheios do Teu Espírito Santo. E essa semana, o que quer que seja que precisemos enfrentar, nós venceremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus eterno, te damos graça pelos músicos, que unção maravilhosa nessa orquestra, Senhor. Estou ali no meio deles, tocando e o coração cheio da Tua presença, cada um ofertando o seu melhor ao Senhor, e temos certeza que o céu também se alegra em receber a nossa adoração. Te damos graça pelo Teu servo que presidiu o culto com paz, com sabedoria, sendo porta-voz da Tua palavra, sairemos daqui com o nosso cesto bem cheio, Senhor, das coisas de Deus. Abençoa agora as ofertas e as coletas, dá-nos um almoço abençoado, farto, e que à noite os que Deus assim preparar, possam estar novamente na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Abençoa a nossa semana. Senhor, não há nada que acrescentar nessa palavra, mas pelo Teu Espírito, nós erguemos a nossa mão e profetizamos uma semana de bênção na vida da Tua igreja. Povo de Deus, recebe em nome de Jesus bênção, prosperidade, porta aberta, cadeado no chão. Senhor, está na tua vida por esta santa palavra. Receba, irmão, erga a tua mão aí onde você está e o Senhor manda abençoar a igreja em nome de Jesus Cristo. Alamaia, seja abençoado, seja abençoada. O poder de Deus vai derrubar tudo que é demônio da tua vida. Abençoa o teu povo por esta tua palavra, e que muito mais nós nos alegremos no Senhor da nossa salvação. É o cariça, andarianda la manancia lá. É o que pedimos a Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, bendito na sua glória para toda a eternidade. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Bem, queridos irmãos, irmãs, conforme relatado na oração pelo irmão Rodrigo, este é o momento que nós temos para fazer as nossas ofertas. Gostaríamos de pedir atenção especial da Irmandade. Não exigimos quantia, não exigimos percentual do teu ordenado, mas nós queríamos fazer menção à querida igreja que as necessidades têm se multiplicado no meio de nós, dos nossos conhecimentos. Então, precisamos nos esforçar também nas ofertas. Quando nós ofertamos ao Senhor, o Senhor se agrada do nosso sacrifício, a Irmandade é instruída a esse respeito, mas nós queríamos que a Irmandade tivesse um pouquinho mais de atenção nesta situação, porquanto os dias são maus. Quando tem emprego, conforme foi relatado pela serva de Deus, quando tem emprego, os custos aumentam muito e perde poder de compra. Aquilo que precisa ser feito não consegue ser feito. Estamos vivendo uma época que quem tem 40 anos para baixo não viveu, que é uma época de uma inflação muito forte, muito acentuada, que perde muito poder de consumo. E a sociedade tem as pessoas que estão menos favorecidas e esses estão sofrendo ainda mais. Então, na frente do teu banco ou através de máquina de cartão de crédito e débito, gostaríamos que essa querida Irmandade, que sempre apoia a obra de Deus, pudesse se esforçar um pouco mais ainda nesta manhã para ajudarmos os pequeninos, nossos irmãos, as nossas irmãs. Quando uma família carente recebe uma cesta básica, ela recebe junto uma oração, ela recebe junto uma profecia que o Senhor entre nos caminhos e altere a vida delas, e o Senhor restitui aquilo que se perdeu, irmãos. Então tem poder no atendimento, e tem poder do Espírito Santo para quem é atendido também. Então vamos nos esforçar para que mais famílias, mais pessoas possam ser alcançadas. A igreja de Alphaville não podemos reclamar, tem sido uma mãe para a obra de Deus,
outras instituições têm contribuído, tem associações que têm contribuído para a nossa igreja na assistência social, mas, irmãos, a necessidade é maior do que a providência. Então, precisamos aumentar a providência, aumentar a contribuição para que o Senhor possa continuar levando consolo, alimento, roupas a quem tanto necessita nesse momento. Se nossos irmãos estão prontos para ofertar, mais alguém vai precisar passar por cartão? Também pode ofertar através do Pix, que é um Pix grande, mas é fácil decorar. É alfaville com ph 2 ls, @ccacristã.org.br. Todos estão prontos para ofertar? Irmão, o meu está com um irmãozinho ali, o meu envelope, então ele que vai ofertar por mim hoje. Vamos agradecer ao Senhor? Senhor, te somos gratos pelo carinho, pelo amor, pela disposição dessa querida irmandade. Te somos gratos pelos favores que tu tem feito no nosso meio e pela oferta, Senhor, que tu tem preparado nessa manhã. Abençoa, multiplica a dispensa de quem ofertou e de quem não pôde ofertar também faça da mesma maneira, abençoe 100 vezes mais o que intenta o coração. E aos nossos irmãos, às nossas irmãs, as famílias que forem alcançadas por essas ofertas, Senhor, te pedimos, além do mantimento, além da roupa, que possa entrar os teus dons de prosperidade, de saúde, de alegria, de portas abertas na vida dos teus filhos, para que eles também, Senhor, possam ser testemunhas, como ouvimos essa manhã, dos teus favores no meio deles também. Graças damos a Ti em tudo, não que haja em nós merecimento, mas fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Servos de Deus, servas de Deus, passará recolhendo as ofertas. Quem se sente, chamemos um hino. 172, hino 172. Pode colocar aqui. Glória a Deus, glória ao Senhor. Algum irmão ou irmã veio pela primeira vez hoje, que está congregado conosco? Não? Tá bom. Recebamos então, irmãos, a santa paz de Deus
E que o grato amor do Senhor, a comunhão desse santo culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.